Olá pessoal, aqui é o de novo aqui, né? Então, eu queria falar com vocês o seguinte, sobre um assunto, né? Que estava aqui refletindo aqui, meditando, né? E é sobre a gente... É, é o seguinte, a gente tem muita facilidade de julgar as pessoas, né? Isso é normal, normal não é normal, né, na verdade. Mas isso tá no nosso ímpeto, né, de olhar a pessoa, o que a pessoa faz e julgar a pessoa só pelo que ela faz, sem mesmo falar com ela, né? E temos uma grande dificuldade de nos colocarmos, né, no lugar da pessoa. Porque só quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente pode entender um pouco a pessoa, o que ela está passando, o que ela passou, né? Então não tem como a gente ficar falando das pessoas, né, que a pessoa é isso, que é aquilo, que ela não está falando a verdade, se nós não nos colocamos no lugar dela, né? E pensamos, se fosse eu no lugar dela, se eu me coloco no lugar da pessoa e penso assim, nossa, mas se fosse comigo, como eu ia reagir? Não, cada um é cada um, né? Então a gente nunca deve julgar as pessoas pela aparência ou pelo que falaram da pessoa, né? Se você não conversou com a pessoa, se você não conhece a pessoa, não adianta você ficar falando só para você ver, né? Os outros falarem, ou que você vê a pessoa, da maneira que a pessoa age. Porque cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de falar, e tem a sua maneira de enfrentar as dificuldades que vem. Então, às vezes a mesma dificuldade que você tem, o problema que você passa, a pessoa vai passar por essa mesma dificuldade de outra forma, ou vai enfrentar de outra forma, porque a vida, afinal, a vida de cada um é individual, não é igual, nunca é igual a do outro, por mais que seja semelhante, a dificuldade que você está passando. Então, que você possa, né, refletir sobre isso, né? Nunca julgue as pessoas pelo que o outro falou dela, e nem pela aparência ou que você vê, que você acha que é, mas na verdade, a gente nunca deve julgar ninguém, né? Porque quem só que vai nos julgar um dia, que deve nos julgar é Deus. A gente tem que olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, né? E de cautela, né? Com relação a isso. Porque senão a gente vai cometer muita injustiça falando coisas que a gente acha que é, mas que não é, né? E isso não agrada a Deus de jeito nenhum, porque a gente pode até correr o risco, né? De levantar falso testemunho contra a pessoa, né? E comentar coisas com os outros, né? Que não é verdade. E às vezes até difamar o nome da pessoa, né? E isso é muito ruim. Então que a gente possa se colocar no lugar sempre de alguém, quando a gente quiser falar alguma coisa, mesmo que seja verdade, né, a respeito da pessoa, aquilo que a gente está falando, o que a gente escutou falar, não convém a gente ficar falando também, né? A gente tem que falar das pessoas o que é bom, né? O que enaltece a luta da pessoa, se ela lutou, conseguiu de fato sair com a situação que ela estava, né? Se for uma vitória para ela, então a gente tem que se alegrar com a pessoa que estava passando dificuldade e conseguiu vencer, né? E que aquela luta dela não foi em vão, né? E que isso deve servir de inspiração para nós. Isso sim a gente tem que fazer. E não ficar falando, uma pessoa não sei o que, não, mas eu duvido que isso aconteceu, não fica pensando assim não. Porque esse pensamento é um pensamento que não agrada a Deus e que faz a gente ficar cada vez mais coração fechado, né? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja pessoas, né, de coração aberto e que sabe compreender o próximo, né? E é o que Jesus falou, né? É que Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Então que você possa pensar nisso toda vez que você quiser julgar alguém, né? Você pensa nisso, se coloca no lugar da pessoa e lembra que Jesus falou que Ele quer a misericórdia, não o sacrifício. Ele não quer que ninguém fique crucificando ninguém, nem falando mal de ninguém, porque isso não agrada a Ele, tá bom? Essa mensagem que eu estava aqui refletindo aqui, então vim pegar aqui agora uma folha aqui, fazer um chá aqui e ver essa mensagem, beleza?